Estamos de volta, hoje dia 3 de outubro de 2022, com o segundo momento, o segundo tempo do nosso estudo de hoje. Estamos estudando imortalidade da alma e hoje estamos fazendo uma correlação para nos facilitar a compreensão de imortalidade, estamos fazendo essa correlação com evolução. Então, no primeiro momento nosso hoje, do dia de hoje, do nosso estudo, nós fizemos esse paralelo, essa ligação da imortalidade da alma com o princípio fundamental evolução, que é o quinto princípio fundamental nessa sequência dos 15. Mas não acabamos não, ainda temos discussão aqui para fazermos, porque não dá para a gente compreender, para a gente entender, para a gente internalizar o Evangelho, se a gente não ter sobre o Evangelho um olhar de imortalidade. Jesus fala para nós o tempo todo no seu Evangelho, nos ensina o tempo todo, mas ensina para o espírito imortal. É na certeza de que nós vamos ter tempo para realizar aquilo, para aprender aquilo, para internalizar aquilo, para aderir àquela ideia nova que ele está trazendo, porque o Evangelho é a boa nova, para que a gente vai ter tempo e oportunidades. E essas oportunidades são os processos educativos da vida que Emmanuel fala para nós, lá na lição 30 do livro Fonte Viva, que a gente precisa dar uma olhadinha lá. Muito interessante. Ele já começa exatamente trazendo para nós a simbologia da árvore, que começa na semente, que depois vai se desenvolvendo, que vem o tronco, que vem as folhagens, que vem as flores, que vem os frutos, fazendo um paralelo exatamente de nós. Então, fazendo um paralelo conosco. Mas aí ele faz nesse paralelo, ele fala assim: a árvore frondosa traz consigo, desde a semente, o seu próprio DNA, a sua própria natureza. E fazendo essa relação conosco, que trazemos em nós, que somos sementes de Deus, trazemos em nós a natureza divina. E não dá para a gente imaginar Deus, não dá para a gente compreender Deus nos impregnando da sua própria natureza, e ela vai acabar, vai morrer. Não dá para a gente aceitar isso, não dá para a gente entender isso. Ele que é eterno, nos impregnar da sua própria natureza, nos conceder o seu DNA, para numa vida acabou. Então essa imortalidade, a gente já aceita ela, mas é que a gente precisa de começar a se perguntar assim: eu sou imortal, o que eu preciso fazer com isso? Eu preciso de utilizar esse conceito, essa ideia, essa lei, essa verdade, essa certeza. Eu preciso de utilizar isso de alguma forma nos meus raciocínios, nos meus entendimentos. Ou seja, eu preciso de lançar um olhar de imortalidade na minha vida, nos meus atos, no meu que fazer, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas escolhas. Porque a gente, às vezes, tende, no estágio evolutivo em que nos encontramos, a gente tende a fazer escolhas muito imediatistas. Por isso que Jesus fala: olha, não fica juntando tesouros na terra, não, porque os tesouros são fruto das nossas escolhas, né? Mas junta tesouro no céu, porque aí, o que ele está falando, gente? No céu do entendimento dessa imortalidade. No céu desse discernimento que vai enriquecer todas as escolhas, que vai nortear todas as escolhas. Hoje, nós estamos semeando o que nós vamos colher daqui a milhares de anos, centenas de anos, milhares de anos. Muito do que nós vamos colher lá, tudo que nós vamos colher lá, nós estamos plantando aqui. Não é à toa que aqui é o ditado
Quem planta, colhe. Aqui se planta, aqui se faz, aqui se paga, aqui se planta. Ele está falando nessa imortalidade, falar de lei de causa e efeito. Como compreender a lei de causa e efeito, que é uma lei na qual se pauta a justiça divina, que rege as nossas vidas. Como compreender a lei de causa e efeito sem a luz da imortalidade? Aqui se faz, aqui se paga. O que é isso? Nada mais do que um enunciado da lei de causa e efeito. Mas às vezes a gente vê as pessoas, assiste na nossa encarnação mesmo, pessoas fazendo e acontecendo e depois desencarnam e não resgatam, e não tem a oportunidade de resgatar isso aqui. E que vai acordar do lado de lá com... Aí, nossa Senhora, o que eu fiz? Meu Deus, ai. E aí o remorso, o sofrimento... mas por quê? Porque ele não morreu, ele simplesmente abandonou um corpo e o espírito continuou. E quem fez aquilo tudo e quem levou aquilo na sua casa mental é o espírito imortal. E aí chega do lado de lá, como é que ele vai resolver isso se ele não tiver uma outra oportunidade? Aí não tem como negar que essa outra oportunidade é uma reencarnação nova. Onde é que ele fez? Foi aqui. Onde é que ele precisa de consertar isso? É aqui. Por quê? Porque aqui estão todas aquelas almas com as quais ele contrariou a lei divina. É que estão no mesmo nível, no mesmo padrão vibracional. Estão indo e vindo também. Claro que tem a oportunidade de combinar isso tudo, de ajustar, de perdoar no plano espiritual. Tem, a vida continua. Mas uma coisa é no nível espiritual e outra coisa é aqui no nível da vivência. Por quê? Porque quando a gente reencarna aqui, e no ato da reencarnação, nós perdemos a nossa lembrança. Isso confere autenticidade a toda e qualquer proposta de ajuste que nós nos imbuirmos dela. Porque retira esse sentimento de barganha, de troca. Eu estou fazendo isso para você, é porque eu te devo isso, então eu estou te pagando isso. Vim nessa, foi para resolver essa pendenga mesmo. Mas na hora que eu resolvi isso aqui, não quer te ver mais, não. Isso não é amor. Isso é justiça pura, né? Isso é o que reinava antes de Jesus vir. Era ali o reinado da justiça. Mas era o que nós tínhamos condições de assimilar e era o que nós precisávamos. Mas como uma puxa a outra, a justiça puxa o amor. Não há amor sem justiça. No amor que falta a justiça, por si só já é desamor. E na justiça que falta amor, por si só ela já é injusta. Então, por isso, a 10ª lei moral do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que depois é trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, a 10ª lei moral é lei de amor, justiça. E o que fazer com isso? Caridade. É a 10ª, e aí os Espíritos respondem assim: essa é a mais perfeita lei moral, porque ela abrange todas as outras. As outras 9, essa é a última, é a 10ª. Abrange todas as outras. Amor, justiça. E o que eu faço com esse amor e essa justiça? Caridade. E o que é caridade? Os Espíritos são as respostas, gente, que a gente estava falando aqui. O Espiritismo veio para trazer resposta para nós. Isso que eu estou fazendo, gente, é caridade? É cada um se perguntando: isso que eu estou fazendo é caridade? Aí Kardec fala assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a entendia Jesus? Ou seja, o que é caridade para Jesus? Isso que eu estou fazendo é caridade? Que a gente às vezes está fazendo alguma coisa achando que está fazendo caridade, mas não está, não. Aí os Espíritos vêm e falam assim: benevolência para com todos. O que é caridade? Fazer o bem. O que é o bem? É tudo aquilo que está conforme à lei divina. Benevolência para com todos.
eu estou fazendo, o que eu estou fazendo é benevolente? Eu estou sendo benevolente? É bem para o outro? Então é caridade. Aí é. Aí Kardec pergunta, olha a sutileza, como é que eu posso saber que eu estou fazendo bem e esse bem não tem valor? Os Espíritos respondem assim, verificai se esse bem é completamente destituído de interesse pessoal. Olha só que bacana. Olha a resposta. Se eu estou fazendo bem, mas eu estou fazendo bem para você, mas eu estou de olho em alguma coisa que me interessa. Então, já perdeu o sentido. Então, Kardec vai pontuando e vai fazendo as perguntas para nos orientar, para orientar a nossa conduta, a nossa forma de nos conduzirmos nessa direção. Lei de amor, de justiça. E o que eu faço com isso? Faço caridade. Caridade é o quê? Benevolência. E o que é benevolência? É o bem pelo bem, sem nenhuma fagulha de interesse pessoal. Aí fechou a benevolência. Então, filantropia é benevolência? É. Mas é o bem purinho? Tem muita filantropia que é feita com interesses. Imposto de renda, jogada de marketing, tem os vários interesses. Ideologias de dominação de mentes. Então, tem os vários interesses. Mas, é benevolência. Faz o bem de alguma forma. Para com todos. Agora, trazer isso para o campo pessoal de avaliação, aí já entra a outra pergunta de Kardec. Tem interesse pessoal? Tem. Então, repensa. Não para de fazer, não, mas repensa. Começa a fazer direito. Não para de fazer, não, mas redimensiona o bem que você está fazendo. Redimensiona o bem que você está fazendo. Como? Quantitativamente e qualitativamente. Aí no qualitativamente você fala, eu tenho interesse? Não tem. É o bem pelo bem? Então é amor. E é justiça. E virou caridade. Cada um receberá de acordo com as suas obras. Está lá, Jesus é muito claro nisso. Então, teoricamente, tenho um conceito muito bom de justiça, um conceito muito forte de amor, estudo isso, penso nisso, medito nisso, mas está faltando a caridade. Lei de amor, justiça e caridade. Mas o que tem a ver isso com a imortalidade da alma? É a chave. A imortalidade é a chave de compreensão disso tudo. Porque tem gente amando muito mais do que eu, e sendo muito mais justo que eu. E essa gente, essas almas, gente, é força de expressão de mineiro, né? De nós, né? Essas almas que são muito mais amorosas e muito mais justas no trato, nas relações. Sabe por causa de quê? É porque elas assimilaram, internalizaram mais do que eu os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? O que falam nos 10 mandamentos? 3 deles é essa relação de amor e de justiça para com Deus. Da criatura para com Deus. E os outros 7? É essa relação de amor e de justiça de cada criatura para com o seu semelhante. 70% é nós conosco. E a gente não assimilou ainda. Não comete adultério. A gente ainda está adulterando, e adulterando a vida do outro. E adulterando a lei divina. Quando a gente fala de adultério, não é adultério conjugal só. É também, mas não é só. Isso é só um pontinho, uma fagulhinha. É adulterar a lei divina. Então, quando o que eu estou fazendo é caridade, eu estou adulterando, então não é. Então já começou errado. Então, quando os Espíritos trazem para nós 1019 perguntas, já tá claro, já está dirigido.
O Espiritismo está falando assim: eu vim para responder as perguntas que estão deixando as almas no vácuo e que estão retirando delas o sentido de viver. Aí não precisa de acreditar em Deus, não, assim, igual a gente estava falando ainda há pouco. O ateu é um rótulo. Mas aí tem muitos ateus que praticam a caridade assim, muito mais do que aqueles que acreditam em Deus. A caridade na benevolência, de fazer o bem. Mas a caridade só não se resume nisso, porque são 3 itens, é só um que é a benevolência. E aí a nossa assistência material, a campanha do quilo, a esmola, a ajuda, a moeda, o remédio que a cesta básica, ou seja, a nossa solidariedade é só uma expressãozinha da benevolência. Ali é que nós somos pegos no material, porque o nosso gesto material, físico, gera bem. Isso é benevolência material. Mas na benevolência tem um lado espiritual também, que a gente precisa estar atento a ele. E meditar mais sobre isso. O que eu estou fazendo é bem mesmo? É benevolência? É bem. Essa é uma vertente das 3 que os Espíritos trazem para nós como expressão de caridade, segundo entendia Jesus. A outra é indulgência para com as imperfeições dos outros. Tem material nisso? Tem? Indulgência para com as imperfeições dos outros? Tem materialidade nisso? Isso é amor e justiça. Amor e justiça. Indulgente é sentimento, é racionalidade, é esse produto bom que sai de nós quando a gente consegue ser misericordioso com o outro. O que é isso? Misericórdia, cordes, coração. Então a gente consegue ser indulgente quando a gente consegue enxergar a miséria do outro com o nosso coração. Sentimentalizado, pensado, entendido, justificado. Aí a gente não julga, não condena. Onde é que passou isso? Justiça, amor, porque com desamor, é caridade. E já é a expressão da caridade. O que eu faço com justiça, com amor, que eu estou amealhando aí na minha caminhada? Porque na minha caminhada eu lá vou me esforçando para ir compreendendo e assimilando cada vez mais e produzindo cada vez mais diferente de amor e de justiça para mim. Com as minhas compreensões, com os pontos de mutação que eu vou estabelecendo dentro de mim. Isso vai plantando dentro de mim, de mim que eu estou falando, é de cada um de nós, gente. Cada vez mais amor e mais justiça. Mas tem aquela perguntinha, o que eu faço com isso? Porque não basta eu ser justo, não basta eu ser amoroso, se eu não for ativo. Porque esse ser aqui, ó, ele é continuamente ativo. Ativo vem de ativo resulta em ação, obra. Cada um receberá de acordo com as suas obras. Então não dá para a gente conversar sobre isso, não dá para a gente se situar nesse contexto de espiritualidade sem que essa espiritualidade seja imortalizada. Não tem, a coisa é um contrassenso. Nós estamos conversando aqui, mas daqui a 20, 30, um dia, 3 minutos, 60 anos, 70 anos, 100 anos, todos nós vamos morrer, e morrer mesmo, morreu, acabou. Não, aí não tem sentido. Contradiz a soberana justiça e bondade de Deus. E nós precisamos de começar a lançar um olhar de imortalidade na nossa vida, para tudo que nós fazemos. Então, indulgência para com as imperfeições dos outros. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou dar conta de internalizar isso, de praticar isso,
se eu não lançar um olhar de imortalidade nesse processo de ser indulgente para com o outro? Eu posso descer a ripa como eu já estou fazendo hoje, como a gente está fazendo hoje, a humanidade. Mas se eu falar assim, peraí, nessa imortalidade, será que o que eu estou condenando nele eu já não fiz? Nessa imortalidade, será que o que eu estou condenando nele eu ainda não vou fazer? Nessa vida ou lá na frente? Por quê? Porque falou em imortalidade, falou em oportunidade. Será que eu já estou vacinado de não fazer isso? Aí Jesus vem e fala assim, por que não fica olhando o cisco no olho do outro, não? Olha esse cavaco que está no seu. Ele está falando de cavaco, de já feito, não. É de já feito e das possibilidades que existem para fazer ainda. De transgressão à lei divina. Cavaco de fragilidade que nós ainda temos. Que às vezes a gente olha para a gente com um olho que é diferente do real. A gente se mede com uma medida que é inválida diante da realidade. Por causa da nossa fragilidade, da ilusão que a gente ainda vive, de que a gente tudo pode. Então esse é o grande perigo da gente não acreditar em Deus, porque um valor, um sentido interessante dessa nossa crença em Deus, é da gente saber que nós não temos um poder total, que a gente não é absoluto. É da gente se redimensionar, se requantificar, se requalificar e aprender a ser do seu tamanho. Porque a gente às vezes quer ser maior do que é. E quando a gente quer ser maior do que é, não conhecendo a lei divina, nós começamos a ser deuses e fazer as nossas próprias leis. Eu não estou gostando disso, então não quero mais viver isso e eu vou acabar com a minha vida. A vida não foi dada por mim, eu não tenho conhecimento disso, eu não sei o que é a vida. É por isso que eu não respeito ela. Então, quando para-se para dizer assim, peraí, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, Ele é causador da minha vida. Ele é o autor da minha vida. Então, aí já entra um respeito a Deus, para a gente ter um pouco mais de respeito com a própria vida. Isso em situações normais, gente. Porque nenhum de nós sabe o que passa no coração e na cabeça, na alma de uma criatura naquele momento daquele ato. Nenhum de nós sabe. A gente fica tentando compreender, mas a gente não sabe, porque naquela hora ali, parece que o senso se foi completamente. Parece que uma nuvem veio e cobriu aquilo tudo ali, e a pessoa não enxerga outra coisa a não ser aquilo. Eu não sei, a gente não sabe entender isso muito bem. Não dá para a gente julgar, por isso não dá para a gente julgar, não dá para condenar, não dá para a gente não aceitar, não dá para a gente não respeitar também. É o momento de cada um, é a opção de cada um, é o que ele deu conta de fazer. E a gente às vezes pega pesado. Mas não nos esqueçamos de toda vez que nós tivermos oportunidade nas nossas conversas de pontuar, não é de entregar nada pronto, de pontuar para essas criaturas que a gente já sabe que elas não têm essa dificuldade nesse momento que estão vivendo de enxergar o que nós já estamos dando conta de enxergar, que é a existência de Deus, da gente começar a oferecer-lhes pontos de reflexão para que elas próprias vão tomando consciência de que há um ser criador e esse ser é Deus. Deus ou o que Ele quiser chamar, do que Ele quiser chamar. Tem muita gente que não acredita em Deus, mas respeita a natureza e atribui como Deus a própria natureza. Isso é momento evolutivo. Agora é preciso saber o que eu faço com isso. Respeito isso, me utilizo disso, desse entendimento. Então, a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. Aí o Evangelho vai falar de indulgência o tempo todo. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, justiça.
Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, ofereça a outra face. Amor, compreensão e ação. Seja indulgente, ofereça a outra face. Então, Jesus trazendo para nós, na sua pedagogia, esses passos para a gente poder estabelecer essas mutações dentro de nós. E aí, por que você está olhando o cisco no olho do outro? E ele vai falando, se alguém te convidar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Ele está falando de caminhar passo a passo, gente? Não, ele está falando de caminhar espiritualmente 1 milha. Nós estamos aí dentro de casa, caminhando milhas e mais milhas com entes queridos que têm dificuldades e que também nos toleram. É caminhar milhas de convivência, é caminhar junto, de conviver. A gente acha que às vezes não, mas é preciso saber também como conviver com um pouco mais de justiça e de amor e colocar isso em prática nas relações. Porque tudo que se investiu em nós até hoje, investiu-se sob o comando do Cristo, nas 3 revelações, e cada uma das revelações trouxe um ponto que é comum nas 3. Cada uma trouxe esse ponto de um ângulo diferente, que são recursos para a nossa relação interpessoal, para melhorar as nossas relações interpessoais. Você pega os 10 mandamentos, fala disso, sinteticamente. Você pega o Evangelho, fala disso, analiticamente. Você pega as 10 leis morais, fala disso, moralmente, espiritualmente. Está falando da mesma coisa. O Evangelho Jesus vem fazer essa ligação do Velho Testamento com a mensagem que ele está trazendo agora, que o Velho Testamento era fragmento desse todo de mensagem, e na hora que ele está indo embora, ele fala assim: olha, tem muita coisa ainda que eu tenho para dizer para vocês, mas vocês ainda não têm condições de entender. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar outro Consolador que vai dizer tudo o que eu não tenho dito. Quer ler isso? Quer entender isso? Vai lá no capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, está lá o Sermão do Cenáculo. Lá Jesus fala isso para nós. Isso e mais um monte de outras senhas que ele deixa para nós, que a gente precisa de começar a se interessar por elas. Então hoje o Espiritismo chega trazendo para nós as respostas. Por que as respostas? Gente, nós já recebemos, já vimos meditando, processando isso aí através das várias encarnações, mas agora chegou no momento em que a gente tem condições de assimilar. Só se realmente não quiser, mas intelectualmente nós temos condições de assimilar. Então agora é a hora. Por que ele não lançou ele lá atrás? Por que ele não está dando essas respostas agora? Por que ele não deu essa resposta lá no início, gente? Jesus demorou demais, a gente escuta. Por que ele não... Tem pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: por que já não trouxe isso tudo lá? Aí ele fala assim: não atireis pérolas aos porcos. Seria pérola o porco. O porco come milho, ração. Para ele consumir pérola, ele tem que ir e usar também, não dá nem para comer. Não atireis pérolas aos porcos. É uma figura, claro, a parábola. O que ele está falando? Não lança, não ensina, não fala a verdade para a pessoa se ela não tem condições de assimilar essa verdade. Isso é pérola que ela ainda não assimila. Isso é falta de caridade. Isso não é omitir a verdade, não é respeitar o momento da criatura. A espiritualidade está fazendo isso conosco o tempo todo. Sabe por quê? Porque eles sabem que nós somos imortais. E que nessa imortalidade nós vamos progredindo. E que num determinado momento podem dizer para nós coisa que nós não dizíamos lá. Ravi está ali, não se fala para o Ravi de raiz quadrada. Não se fala para o Ravi de Deus, Papai do Céu. Então nós tivemos o nosso momento Papai do Céu. Agora nós temos um momento de inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque intelectualmente nós já sabemos compreender isso. Se falasse isso há 4.000 anos atrás, nossa mãe, ninguém entendia nada.
Então é por isso que ele fala, eu ainda tenho muita coisa para lhes dizer, mas vocês não dão conta de entender. Vai ter um outro momento que um outro Consolador vai vir, que vai falar. Qual que é esse outro Consolador? As 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que vem nos esclarecer e consolar. Por quê? Porque isso faz parte da pedagogia do Cristo, de ensinar para nós coisa de menino quando nós somos meninos, de ensinar para nós coisa de jovem quando nós já somos jovens, de maduros quando nós já atingimos a maturidade, a madureza. Entendemos isso, gente? Isso é pedagogia do Cristo para conosco. Mas ele só utiliza isso porque ele sabe e trabalha com essa certeza de que nós somos imortais. E o que nós não aprendermos como menino, nós vamos ter a oportunidade de aprender como jovens, que vamos ter que aprender na madureza, e que vamos aprender lá na senilidade, e que vamos aprender. Isso é essa trajetória aqui, ó. E que em cada momento em que nós estivermos, nós vamos ter natureza espiritual e natureza material. Em cada momento, até chegar nesse ponto aqui. Por quê? Porque nós somos imortais. Chegou nesse ponto aqui, continua imortal, só que livre da matéria, da influência da matéria. Aí são os espíritos puros, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os cristos. Estão lá para cima. Mas eles são filhos de Deus. Mas os que estão aqui também são. Só que há 4,5 bilhões de anos, a gente estava batatinha quando nasce ainda. E Jesus já era co-criador de mundo. João abre o seu evangelho falando para nós. Emmanuel relata para nós as experiências de Jesus como co-criador, com base em registros do plano espiritual. Não é da cabeça dele, não. Rezam os registros, trazem, com base nos registros espirituais, ou seja, nos arquivos espirituais, nos registros, na história espiritual. Aí ele vem contando, ele tem permissão para nos contar fragmentos dessa história. E nesse fragmento ele fala, Jesus recebeu aquela massa incandescente das mãos do Criador e construiu com essa massa, construiu o mundo, planeta Terra, para servir de morada para nós, de hospital para nós, de escola para nós, de oficina de trabalho para nós, para servir de casa para nós, de moradia para nós. Isso há 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência. A gente estava lá, batatinha, quando nasce, ele já era Cristo. Qual que é seu destino? Cristo. Só que nós somos imortais. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Alguém aqui não quer ser anjo, gente? Alguém não quer ser anjo? O que é ser anjo? Atingir a felicidade plena. O que é isso? Inabalável. Nada que acontece, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. Oi, agora eu estou feliz. Estou feliz. E agora também estou feliz. Isso é atingir esse estágio aqui de felicidade plena. Claro que isso gradativamente, quanto mais nós vamos subindo, mais serenidade, mais autocontrole, mais disciplina, mais caminhando nessa direção dessa plenitude nós estamos. Atingimos essa plenitude daqui para cima. Por quê? Porque o que atrapalha a nossa felicidade é a nossa materialidade. Quando nós libertar dela, nada mais vai atrapalhar nós, não. Eu estou feliz hoje, feliz amanhã, feliz. Eu sou feliz serei feliz, eternamente feliz. Olha aí. E a gente caçando céu, que você chega lá e cruza os braços, fica lá contemplando. Céu contemplativo. Sabe qual que é a felicidade dessas criaturas? Ser justo, amoroso e caridoso com os de cá.
Esse é o louvor a Deus. É o louvor ativo, prático, justo, amoroso, caridoso. Como conversar sobre caridade como indulgência para com as imperfeições dos outros, benevolência para com todos, como perdão das ofensas, sem imortalidade. Como entender Jesus? Pedro perguntando para Jesus: mestre, quantas vezes deverei perdoar? 7 vezes? Aí Jesus fala assim: 70 vezes 7. Como entender 70 vezes 7 sem a luz da imortalidade? Porque o que ele está falando dos 70 vezes 7? Eternamente você vai ter que... é necessário perdoar. Por quê? Porque hoje eles estão perdoando a todas as transgressões nossas aqui. Perdoar é esquecer? Perdoar é concordar? Perdoar é ser conivente? Não. Aí nós precisamos de começar a meditar numa outra expressão de perdão para nós. Então, onde é que está o 70 vezes 7? Essa trajetória até aqui. E depois, até lá. E depois, eternamente, 70 vezes 7. Porque o 7 é esse número multiplicador. Quantas cores tem o arco-íris? Quantas tonalidades essas 7 cores geram? Infinitas. Quantas notas musicais? Qual que é a derivação dessa musicalidade? Deu para a gente entender o 7? Aí nós vamos lá para os 7 castiçais, para as 7 cartas às 7 igrejas lá do Apocalipse. Nós vamos para as 7 cabeças da besta do Apocalipse. O que são 7 cabeças? Essa inteligência refinada, essa inteligência assim, potencializada da besta, que faz com que a droga chegue nos mais afastados rincões do planeta. E que faz que a arma seja base da economia do planeta na cabeça dos bélicos. É para a gente refletir. Vamos? Essa cabeça da besta que faz que irmãos guerreiem contra irmãos. Conterrâneos de pátrias, como está acontecendo hoje lá na Rússia. É essa potencialidade bestial 7 vezes, ou seja, uma quantidade imensurável. Então, quantas vezes devei perdoar? 7 vezes. Quantas? Uma quantidade imensurável de vezes. Isso é qualidade. É caridade. Nós vamos parar uma hora dessa para conversar sobre o perdão nesse aspecto, por esse ângulo, para a gente aprofundar um pouco mais essa nossa relação com o perdão. Então, boa noite a todos, muito obrigado e até dia 10 de outubro, próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Mais uma vez, muito obrigado a todos.